Senhoras e senhores, que prazer estar aqui nesta manhã, numa comemoração tão importante que são os 55 anos do Círculo de Amigos do Patrulheiro. É com imenso prazer que recebemos cada um de vocês para esta solenidade. O Círculo de Amigos do Patrulheiro de Valinhos, entidade fundada em 5 de novembro de 1970, com a nobre missão de formar, educar, preparar jovens para o futuro, promovendo sua integração social por meio da educação, da recreação e do trabalho. Ao longo dessas 5 décadas e meia, o patrulheiro foi conduzido por diferentes lideranças. E olhando para essa trajetória, vemos o quanto a instituição cresceu, se fortaleceu, se modernizou, mantendo firme o propósito de preparar jovens para o primeiro emprego e para a vida. Hoje é o nosso encontro Café com Empresários. Ele terá como tema Primeiro Emprego, uma ação empresarial que transforma vidas. E para que este momento pudesse acontecer, nós agradecemos de coração a Associação do Senhor Jesus, representada aqui pelo Padre Eduardo Donget e também pela irmã Luísa, que gentilmente abriu as portas para a realização deste evento. Então eu gostaria de registrar e agradecer as presenças das autoridades, Sidney Barbosa de Oliveira Júnior, presidente do Círculo de Amigos do Patrulheiro. Em nome dele, estendemos os cumprimentos a todos os diretores, colaboradores, voluntários. Também agradecer a presença do Padre Eduardo Donget, presidente da Associação do Senhor Jesus, e também da irmã Luísa, como eu já tinha citado. Agradecer a presença dos secretários municipais, André Amaral, Erwin Franiek, Oswaldo Rocco. Não sei se tem mais algum aí que me desculpe, mas sintam-se todos citados. Também agradecer a professora Josefina Palácio, filha de Antônio Palácio Neto, idealizador do Patrulheiro em Valinhos. Agradecer a presença do presidente da Câmara, Israel Scupenaro, e junto com ele estão aqui os vereadores Edson Secafim, Kiko Belloni, Rafa Marques, Robson Salame, também agora o Popó, que acabou de chegar, e se tiver mais algum também, sintam-se enaltecidos aqui nesse cerimonial. Agradecemos a presença dos ex-presidentes, o Argemiro Oliveira, o Carlos Augusto Parrilla e também o Erwin Franiek, atual secretário municipal do Desenvolvimento Econômico. Presença também aqui da Eliane Macari, presidente da FEAV, Fórum das Entidades Assistenciais de Valinhos, Nivaldo Donizete Miguel, presidente da APAI de Valinhos, Gustavo Toniati, presidente da Casa da Criança, Fernando Forgerini, coordenador da AEVAL, Associação dos Empresários de Valinhos, também o professor Zeno Riedel, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, ex-patrulheiros, todos que de alguma forma fazem parte dessa linda história. Também quero registrar a presença de Dunga Santos aqui neste ato, representando a nossa Rádio Valinhos e também a Rádio Brasil, da qual ele tem o maior orgulho de participar, e aqui registrando também este momento. Registrando já a presença do prefeito Franklin Duarte e também o seu assessor e secretário de governo, chefe de gabinete, Emílio Ramalho. Em nome dele também agradecemos a presença de todos que estão aqui presentes nesta manhã. Para dar início oficial a esta solenidade, eu convido então o Padre Eduardo, ele que é responsável por tudo isso aqui, nesse espaço tão lindo, né? Para que ele possa fazer a sua saudação. Padre Eduardo e irmã Maria Luísa. Louvado seja Deus, sejam bem-vindos. Sempre essa ordem de vocês. Imagine 55 anos. Quanto bem foi feito durante todos esses anos. Quanta formação foi dada para os jovens. Os jovens tiveram oportunidade. É muito importante para os jovens ter formação e muitas boas experiências. Aprendem a fazer relacionamentos, abrem a cabeça para novas coisas. Muitos jovens certamente descobriram a sua vocação e estão aqui. Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
É um prazer estarmos aqui. Ficamos felizes em receber todos vocês aqui. Todos. E eu pergunto, o que foi feito até agora nesses 50 anos? E o que estão fazendo agora? E o que pensam em fazer a partir de hoje? É bom pensar nessas 3 perguntas, né? O que foi feito, fraco, agora vai ser reforçado. E agora, mais e mais. E nós pedimos a Deus que abençoe a todos aqueles que participaram, que vão participar, que já partiram para a eternidade, e todos os senhores aqui para ajudar os menores, para que estejam verdadeiramente patrulheiros com Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Parabéns, parabéns. Muito obrigada ao Padre Eduardo e à Dona Maria Luísa por esse momento que abre de uma forma muito especial esse nosso encontro. Para dar sequência, eu convido então o presidente do Círculo de Amigos do Patrulheiro de Valinhos, Sidney Barbosa de Oliveira, para o seu pronunciamento. Obrigado, Roseli. Bom, obrigado pela participação de todos, né? Não vou repetir o nome, não sou bom com palavras, né? Mas a Roseli já citou todo mundo, né? Queria agradecer também os patrulheiros e patrulheiras que aqui estão. Sem vocês não seríamos nada, né? E para nós é um momento muito especial. Eu estou emocionado e alegre pelos 55 anos. Foi uma trajetória muito grande em que a gente manteve o objetivo inicial, que é formar jovens através de educação e trabalho num mundo melhor. Nesses 55 anos, nós tivemos praticamente 90 mil jovens passando por nós, 28 mil conseguiram o primeiro emprego. Tivemos fases difíceis, sem dúvida nenhuma. Gustavo, a Laís nos ajudaram muito na parte de pandemia, mas estamos conseguindo ressurgir. Hoje nós estamos com 200 jovens empregados, que é o nosso equipe. Sabemos a dificuldade, temos 76 empresas parceiras, contamos com apoio, vamos voltar, se Deus quiser, com ajuda no Franco e na Prefeitura, que sempre foi e sempre será um patrulheiro, nos apoia muito desde a época da Câmara. E gostaria de falar que nessa parte toda tivemos alguns marcos especiais. Exemplo, em 94, quando começamos a ter as meninas como patrulheira, aumentando a diversidade de nossa força. O ano que vem está previsto a parte de acessibilidade, infelizmente hoje não temos, onde vamos poder receber pessoas com deficiência também. Então, queria agradecer todo mundo pelo apoio. Eu estou emocionado, vocês sabem, vocês vão ver um filme depois. Meu pai foi presidente no passado, e é um legado que eu continuo, espero poder honrar, seguindo os passos dele. Então, eu queria agradecer imensamente aos políticos do Campeonato Curibeiras, à sociedade, ao padre, por nos abrir aqui esse espaço, onde ele tem 2 ex-patrulheiros. Vamos aumentar o nosso vínculo. E agora aqui com a instituição, queria agradecer a sociedade que nos ajuda muito e também os colaboradores, sem eles não faríamos nada, e também aos voluntários. Nossa diretoria é toda voluntária e nos ajuda muito. E, em especial, a vocês, patrulheiros e patrulheiras, que têm orgulho de vestir a camisa e a honra da nossa instituição. Então, muito obrigado. Nós vamos continuar com o nosso objetivo, que é formar jovens para a sociedade, construir uma sociedade melhor para a nossa cidade, e Valinhos com muito amor e responsabilidade. Muito obrigado, desculpem a emoção de estar aqui, mas é um evento muito especial. Eu quero saber como eu amo essa instituição, essa cidade, e contem comigo hoje na frente da instituição. Estou na frente, amanhã vai ser outro, e vamos continuar, eu vou continuar ajudando sempre a gente conseguir transformar jovens realmente em profissionais de sucesso no futuro, como tantos exemplos que nós temos hoje. Pessoal, obrigado de coração, fiquem com Deus.
E o importante é que o Sidney é o presidente atual, mas ele segue um legado que o seu pai um dia destinou, né? Seu Sidney Barbosa de Oliveira foi um dos presidentes do Círculo do Patrulheiro. E agora o filho continua essa mesma luta. Parabéns para você. Porque celebrar, né? É um momento que a gente gosta demais, né? Nós preparamos então um vídeo para que vocês conheçam essa história que vai aí na sequência de tudo isso que o Sidney acabou de relatar. Espero mais um pouquinho? Tá bom, então vamos lá, né? O momento é de festa, é de alegria, é especial. Eu tenho participado dessa história, conheço essa história há longos anos, porque estive na administração do seu Luiz que foi o fundador. E nós levamos o seu Luiz lá no Círculo do Patrulheiros outro dia, para que ele pudesse gravar um depoimento. E olha, contar para vocês a emoção que ele teve ao chegar lá, com toda a dificuldade que ele está, de caminhar, até de lembranças. A hora que a Aline mostrou para ele no telão todos os programas que o Círculo de Amigos desenvolve, o olho dele encheu de lágrimas, ele ficou emocionadíssimo. E para a gente começar a contar essa pequena história que daqui a pouquinho ele vai estar aí, ele pensou, e aí ele foi prefeito 2 vezes, né? O Círculo ele lançou em 1970, e ele pulou essa fase, ele começou em 72. Aí eu parei o vídeo e falei, seu Luiz, o senhor está errado, o senhor fez o patrulheiro na sua primeira gestão, 1970. Ele franziu a testa e falou, mas eu vou falar o que então? O senhor vai contar o que o senhor fez nessa época. Aí ele pensou um pouco, concatenou as ideias, e vocês vão ver agora no vídeo que a gente conseguiu reunir aí algumas pessoas. Ok, Sérgio? Então vamos lá. Tudo começou em 1970, durante a administração de Luiz Bisotto. Bom, em 1970, era candidato prefeito Arildo, meu vice, nós nos elegemos, nós iniciamos então um trabalho de conscientização dos jovens e também um trabalho junto às empresas, empresários, para que nos ajudassem, que acolhessem esses jovens inscritos no Círculo de Amigos dos Patrulheiros de Valinhos, para que eles tivessem uma oportunidade de trabalhar na empresa em que eles detinham a qualificação. E nós conseguimos, então, reunir os jovens, dar instrução a esses jovens, e nós, então, conseguimos contato com as empresas, apresentando esses jovens, as empresas recebendo esses jovens, dando oportunidade de trabalho junto às empresas, com uma remuneração que a empresa dava e ajudava muito o jovem e a entidade, que era o Círculo de Amigos dos Patrulheiros de Valinhos. Foi assim que nós começamos. E a coisa progrediu, e hoje eu fico orgulhoso em ver como está a entidade. Sempre foi bem administrada. Arildo Antunes dos Santos foi o primeiro presidente. Quando você faz uma plantação e bota uma semente, você espera que aquilo, né? Eu sinto que a primeira semente foi bem lançada, né? O Palácio que era eu diria que ele foi o autor. Sempre comigo, até que ele começou. E aí você começa a perceber a eficiência, né? Eu me alegro quando eu vejo alguém que foi patrulheiro de crescido. E aquele ali seria um candidato. Fica falando. Você está ocupando aquela cabeça dele, leva para a família o que está recebendo, que ajuda, inclusive, a orientar a própria família. Ou seja, é uma agregação de uma sociedade que tem que viver assim. A primeira aparição pública dos patrulheiros aconteceu em maio de 1971, no lançamento das obras da rede de esgotos na Vila Santana, quando os meninos se apresentaram com a banda marcial. Em setembro do mesmo ano, participaram do desfile de 7 de setembro e conquistaram notoriedade.
Antônio Palácio Neto foi o grande responsável por trazer o patrulheirismo para Valinhos. Olha, eu quero dizer inicialmente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e falar sobretudo da atuação do meu pai. Ele foi sempre alguém que via longe. E ele, através de conversas com o senhor Luiz Bisotto, eles vislumbraram a necessidade de fazer o atendimento dos adolescentes que moravam na cidade, mas não tinham aquele atendimento adequado para todas as necessidades. Me lembro de que ele foi convidado inicialmente para participar de um congresso que estava havendo em Campinas sobre a atuação dos patrulheiros de Campinas. E ele se inteirou de como funciona o círculo de patrulheiros. A partir daí, o seu Luiz Bisotto propôs, através do seu Arildo, inclusive, então eles foram visitar várias cidades onde já funcionava o círculo de patrulheiros. E então o seu Palácio foi para São Carlos e aí ele percebeu que a ideia do que deveria ser feito se concretizou ali naquele momento. E em novembro de 1970, numa assembleia que o prefeito organizou, se estabeleceu a primeira diretoria. Ao longo de décadas, muitos presidentes assumiram a missão de conduzir o círculo de amigos do patrulheiro, cada um deixando sua marca nesta trajetória. João Leonardi conduziu uma gestão marcada pelo trabalho intenso com os menores. Jacó Turcati foi o grande incentivador do esporte, manteve viva a chama do patrulheirismo. Dr. Vitório Antoniazzi liderou um período de avanços com a presença do instrutor Renato Mendes e da orientadora educacional Regina Augusta Donadelli. Sidney Barbosa de Oliveira realizou um trabalho notável na formação e encaminhamento dos jovens ao mercado de trabalho. Argimiro de Oliveira queria ver o patrulheiro com sede própria. Nelson Almeida assumiu a presidência e defendeu a independência da entidade em relação à prefeitura. Francisco Manuel Gonçalves foi responsável pela desvinculação oficial da prefeitura e a inclusão de meninas no patrulheirismo. José Carvalho inaugurou a primeira sede própria e depois conquistou o terreno onde hoje a instituição está. José Aparecido Poli deu continuidade às obras e concretizou a mudança para o novo endereço. A história também teve brilho da primeira mulher a presidir o patrulheirismo, Laís Helena Antônio dos Santos Aloísio, que priorizou a educação, trabalho e recreação. Em um momento mais desafiador durante a pandemia, Carlos Gustavo Parrilla reestruturou a entidade e a fez voltar a crescer. Bom, foi um desafio, em primeiro lugar, bastante grande. O grupo de pessoas que atuavam naquela época já estavam há muitos anos aqui e tinha uma forma de trabalhar já sistemática, né? E eu fazia perguntas e as respostas que recebia dos distintos funcionários não me convenciam. Tínhamos 97, quando eu entrei, jovem contratado, sendo que precisávamos uns 200, pelo menos, e não havia projetos para melhorar isso. E ninguém sabia o que era a melhoria contínua. E eu vinha de uma empresa, a Bosch, onde se trabalhava muito na melhoria contínua. Então, decidi que tinha que começar a aplicar essa metodologia, houve muita resistência. Mas os que resistiram abandonaram o barco. E foram ficando aqueles que encontraram uma oportunidade de melhoria. A Inês uma delas. Ela era educadora na época e hoje não saberemos, ou seja, evoluiu porque justamente viu que havia que fazer mudanças. Mas tinha momentos difíceis, ou seja, nós enfrentamos em 2019, 2020 a pandemia. Eu acho que estou aqui para devolverle à sociedade um pouco do que ela me deu durante meus 51 anos de Brasil.
Erwin Franiec trouxe uma nova dinâmica administrativa, implantou projetos e fortaleceu o vínculo com a comunidade. Hoje, Sidney Barbosa de Oliveira Júnior segue essa história com dedicação e compromisso, preparando novos jovens para o futuro. Eu me sinto continuando uma parte do legado que ele deixou, né? E é muito gratificante ver o trabalho que está os patrulheiros desde o início desses 55 anos, né? A quantidade de jovens que aqui passaram, a quantidade de jovens que conseguiram seu primeiro emprego por aqui. É uma responsabilidade muito grande dar continuidade, uma satisfação enorme. Nós temos a galeria dos presidentes, né? As fotos dos presidentes, e eu vejo a foto do meu pai lá, e parece que ele está olhando para mim, né? Seguir e falar, moleque, vai, vê se você faz uma coisa bem feita, né? O trabalho é grande e desafiador. Centenas de jovens já passaram pelo patrulheirismo e muitos outros estão se preparando para o mercado de trabalho. Entre os projetos em destaque está o Jovem Tech, que chega à sua 3ª edição, preparando alunos para o vestibulinho das escolas técnicas. Também tem aqui o Mundo do Trabalho, Conviva, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Círculo de Amigos do Patrulheiro de Valinhos, 55 anos de lutas, conquistas e transformação social. A todos que contribuíram com essa história, o nosso reconhecimento e gratidão. Parabéns, patrulheiro! É isso, um pouquinho da história, rapidamente, né? Porque a gente queria apresentar a todos vocês. Para quem não conhece a história, possa reviver um pouquinho quantas pessoas passaram pela presidência voluntariamente, se dedicando para que essa entidade chegasse hoje aos 55 anos. E quando tem aniversário, é tão bom ganhar presente, né? Cadê o vereador Robson Salame, por favor? Nós teríamos aqui o deputado Carlos Sampaio, mas que não pôde estar presente. Então, Salame o representa nesse momento. Bom dia a todos, bom dia Roseli pela oportunidade. Quero agradecer primeiro ao Padre Eduardo, a mãe Luísa, a irmã Luísa, por abrir as portas aqui, toda a equipe da século XXI, em nome do presidente Sidney, agradecer a presença de todos os líderes aí, presidentes representantes do terceiro setor, em nome do nosso prefeito Frank, agradecer a presença de todos aí, servidores públicos, autoridades, e é uma grande satisfação e honra, Roseli, estar aqui hoje, representando o amigo, o deputado federal Carlos Sampaio, que é uma pessoa maravilhosa, que nunca deixou de colaborar e ajudar as entidades aqui da nossa cidade, terceiro setor, há anos. Então, fico honrado como líder dele estar aqui representando hoje, porque teve outros compromissos lá em Brasília. E quero parabenizar todos os patrulheiros, através do presidente Sidney, a equipe, esses ex-presidentes que passaram por aí, fizeram esse trabalho maravilhoso, que com os nossos jovens, eu que estive visitando lá poucos dias junto com o assessor Tinão, cada vez que a gente vai lá a gente fica encantado, com o trabalho maravilhoso que eles fazem. E é isso aí, a gente tem que incentivar nossos jovens, que eles são o futuro, para o futuro de amanhã, desenvolvimento da nossa cidade, do nosso país. E com isso, no dia do aniversário, 55 anos, quero parabenizar toda a entidade, o próprio Sidney, e dar um presentão, que através do deputado federal Carlos Sampaio, vai destinar R$100.000, para ajudar, dar continuidade nesse belíssimo trabalho. A gente faz isso, a Beth também, que tá, o pessoal da assessoria do deputado está aqui, a Beth, o Filé, o Veneno. Então a gente foi lá, presenciou, foi lá esse belíssimo trabalho. Então é com muita honra, e
e a gente, através do deputado, a gente quer colaborar com essa entidade. Então, também como vereador lá da Câmara, só tenho que falar uma coisa, né? Falei para o Sidney, Balini, vocês contem comigo lá para tudo que for preciso para ajudar o desenvolvimento dos patrulheiros, né? Para que no futuro as nossas crianças sempre sejam cada vez melhor, né? E que eu falei. E outras entidades estão aqui também, né? Sabem que podem contar com a gente e com a ajuda do deputado Carlos Sampaio. Agradeço de coração a oportunidade e parabéns a todos vocês pelos 55 anos de história, tradição, e tenho certeza que tem muita lenha, muita coisa boa por vir ainda. Obrigado, bom dia a todos aí. Para a gente dar a sequência, né, e sem nos alongarmos demais, convido o presidente da Câmara, Israel Escupenar, para que também faça a sua participação nesta manhã. Bom dia a todos. Um ótimo dia, né? Vou fazer um bom dia mais forte. Bom dia. Bom dia. Dia de alegria, de festa, de celebração, né? É um prazer estar com todos aqui. E eu queria deixar os cumprimentos aqui, né? Quero cumprimentar o padre Eduardo, a irmã Luísa. Quero cumprimentar os vereadores que estão aqui, o vereador Secafim, Kiko Belloni, o Salame, o Popó, o Rafa Marques. Os vereadores levantam as mãos aí. Cadê os vereadores aqui? Olha essas mãos levantadas da Popó. Essas mãos, pessoal, são os vereadores da Câmara Municipal. É por onde passa o desenvolvimento e o progresso da cidade, passa por lá, viu? E as pessoas que vocês podem procurar, cobrar, buscar os gabinetes deles, que eles estão à disposição, né? Como o próprio Salame veio aqui ajudando também a entidade. Muito importante, e não só em nome deles, mas todos os vereadores da Câmara Municipal, trago meus cumprimentos e nos colocamos à disposição, né? O prefeito Franklin, que está aqui, quero cumprimentar, né? O prefeito, quero cumprimentar, e sempre que eu vou eu falo da administração, né, Roseli, que está sendo feito. Meu quarto mandato de vereador, a segunda vez que estou presidente da Câmara, e era costume, né, a gente muitas vezes receber as pessoas reclamando muitas coisas para a gente, vereador, né, e ouvindo falar, a maioria das vezes que as pessoas procuravam a gente, quase todas para reclamar da situação. Eu sempre falo para o prefeito Franklin, para o povo, e eu tenho sido procurado por muitas pessoas, mas as pessoas vão e falam assim: olha, que você estiver com o prefeito, agradece por isso, agradece por aquilo, obrigado por aquilo que aconteceu, porque a cidade está num novo tempo, tem um novo momento e as coisas estão acontecendo de forma diferente, né? Eu sei que depois o prefeito também vai falar, mas eu não poderia deixar de registrar que Valinhos está vivendo um tempo de crescimento, 40 anos em 2, né, prefeito? Então vocês vão ver muita coisa acontecer ainda. 40 anos em 2 é uma coisa, né? Muita coisa acontecer. Parabéns, prefeito, pela administração, né? Eu quero deixar meus cumprimentos ao Luiz Pissotto, né, que eu vi aí o prefeito que deu início ao trabalho, chefe de gabinete Emílio, o André Amaral. Eu cumprimento todos os secretários em nome do André Amaral, que também é vereador licenciado, secretário da Educação. Trago minha saudação. O senhor João White, que também está aí, meu amigo, né? Que já foi também lá representante dos patrulheiros. A Eliane, no nome dela, todas as entidades, né? FEAP também. Roseli, que foi aniversariante, salva de palmas para a Roseli. Ela fez aniversário ontem, né? Ontem, e o Rafa Marques sai hoje, né? Parabéns, Rafa Marques, né? Que Deus abençoe sua vida, viu, vereador Rafa Marques, né? Eu quero aqui citar, né, o Antônio Palácio e a minha família que se encontra aqui, e quero falar do Leandro Baratella, tá aí, né? Eu encontrei com ele aqui, foi uma alegria. Você falou de emoção, eu fiquei emocionado, né? Eu e o Leandro juntos dá 55 anos de Iton. Ele tem 31, fiquei 24 lá, né? E quando eu saí, ele ficou no meu lugar. E nós pudemos, né? Aqui foi perguntado, né? Até a irmã Luísa fez uma pergunta: o que foi feito até aqui, né? Eu posso falar um pouco do que eu vivi, né? O meu filho passou pelos patrulheiros lá na Iton, ingressou depois que terminou o estágio lá e ficou trabalhando lá, né? Eu e o Leandro presenciamos pessoas que tem gente que está há 40 anos lá e entrou pelos patrulheiros e hoje gerencia a empresa, e eu vi dezenas e dezenas e mais dezenas de patrulheiros que entraram na Iton, né? E se formaram de cidadão através
do Círculo de Patrulheiros e também através da empresa Inter. Então, para mim, a saudação à empresa Inter é muito importante, é onde eu me formei como profissional, e eu estou citando isso porque ela falou o que foi feito. Eu estou citando um pouquinho, eu sei que muito mais que isso foi feito, mas só isso daqui já é algo que a gente tem que reverenciar, né? Porque essa idade, eu sempre falo que a criança, né, adolescente, dos 12 até mais ou menos 18 anos, né? E se ele tiver a ocupação necessária, o investimento necessário nele, o cuidado necessário com ele, ele não entra para as drogas, ele não entra para a violência, ele não entra para os caminhos errados, ele não entra por esse caminho. E nós temos visto isso através do Círculo de Amigos Patrulheiros de Valinhos. Tem um trabalho maravilhoso com as crianças, né? Então é muito importante lembrar isso daí. Quero falar para vocês que a Câmara também contribui com os patrulheiros. Eu sei que tem esse ano aqui, tem vereador que vai mandar uma emenda impositiva para lá, né? Isso é muito importante, né? Assim como o deputado aqui também, né? Senhor presidente, haverá emendas também dos vereadores lá. Então a Câmara está sempre aberta e à disposição. E para encerrar, que eu não vou mais longe que isso daqui, né? Eu tive o prazer de ter meu filho lá no Corpo Patrulheiro, né? Eu quero terminar aqui e eu acho que quero agradecer, agora estendo o meu cumprimento a todos vocês, né? Eu citei nomes aqui, agradeço a todos. E tem um provérbio, já estamos no lugar certo, né? Aqui no capítulo 22, versículo 6, que fala assim: instrua a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando passar os anos, com o passar dos anos, ela não se desviará dele. É isso que a gente tem visto através do trabalho dos patrulheiros, né? Aqueles que entram pelo patrulheiro, eles não se desviam, se tornam profissionais, cidadãos competentes, responsáveis, que só engrandece o nome de Valinhos. Então, para mim, é uma honra estar num momento como esse aqui, festejando com todos esse momento de alegria. Eu peço a Deus que abençoe, continue abençoando o Círculo do Patrulheiro de Valinhos. Eu estive ali do lado de um dos presidentes, que abençoe aqueles que dedicaram o seu trabalho lá, aqueles ele que está hoje aqui, o presidente que está, e todos aqueles que vão vir e vão se dedicar à vida ali, e que abençoe a nossa cidade de Valinhos e o nosso Brasil. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, escupenário. Eu vou só aproveitar o momento do escupenário. Quem foi patrulheiro, levanta, só para a gente dar uma olhadinha. Quem foi que está aqui? Olha, gente, olha quantos. Pode vir, claro. Ó, Nivaldo, hoje é presidente da APAI, o Carlos Latância, que está na FEAV, o Carlinhos, que está lá na prefeitura, outros eu nem conheço, o Kiko, vereador, o prefeito Franklin, Emílio, que é o chefe de gabinete. Olha que honra maravilhosa. Obrigada, gente, obrigada. Os outros que eu não citei porque eu não sei, não conheço, então me desculpe. Prefeito, sobe aqui, vem contar um pouquinho da sua história, como prefeito que é, como patrulheiro, que aproveitou muito bem esse tempo e transformou esse conhecimento que recebeu para chegar onde chegou. Bom dia, gente. Bom dia a todos vocês. É um dia de muita alegria. Deixa eu dar um beijo aqui na Roseli. Em nome dela, eu cumprimento todas as mulheres. Eu vou tentar aqui ser breve, mas tentar não chorar. O mais difícil de falar sempre do patrulheiro, professor Zé, não é que a emoção vem e as palavras faltam. Então, eu quero só fazer um breve relato para vocês, dizer o seguinte: olha, aqui nós temos muitas pessoas inteligentes, mas em Valinhos, além de pessoas inteligentes, nós também temos pessoas sábias. E quero fazer um cumprimento muito especial ao Padre Eduardo, por ter aberto as portas sempre para as entidades, e a irmã Luísa, e em nome da Luísa, da irmã Luísa, ela fez uma provocação. E ela disse o que nós já fizemos, o que nós estamos fazendo e o que nós faremos. Eu acho que foi essa a provocação. Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que ela, que é uma mulher de Deus e é sábia, o vereador Popó, falou. Então quero dizer, e quero emprestar algumas palavras, que tinha uma frase, tem uma passagem que diz o seguinte, que um povo sem memória é um povo sem história. E foi exatamente isso que o patrulheiro nos trouxe. Trouxe a memória de uma entidade que há 55 anos contribui para a mudança de uma geração, de uma sociedade. E que um povo sem essa história, se não tiver a memória para valorizar essa história, a gente se perde achando que a gente só tem daqui para frente. Então nós precisamos valorizar o passado. E valorizar o passado é valorizar homens que estavam à frente do seu tempo, como apareceu aqui o Luiz Bissoto e o Arildo, e homens e mulheres como vocês, que se doam e que contribuem para uma entidade de 55 anos que muda uma geração. Mais do que isso, mais do que mudar uma geração,
muda uma sociedade. Veja, quando a Roseli disse, levanta quem foi patrulheiro, muitas pessoas que estão em cargos, muitas pessoas que estão em entidades, muitas pessoas que estão em empresas, muitas pessoas que estão em profissões, isso não é poder, isso é amor pelo que faz, muda a vida das pessoas. Nesse sentido, quero valorizar demais a entidade, mas principalmente, não se faz uma entidade sem o trabalho e a doação de cada um de vocês. Parabéns por tudo que vocês fazem. E é isso que vocês estão fazendo. Um povo sem memória é um povo sem história. E vocês construíram isso. Isso responde à primeira pergunta da irmã Luísa, que é o que nós fazemos, que é o que nós já fizemos. Posso afirmar que a ajuda de vocês ao patrulheiro mudou uma sociedade, mudou uma geração. Quer ver outra frase, vereador Popó, nosso líder na Câmara? Em seu nome eu já quero cumprimentar o vereador Kiko Belloni, quero cumprimentar o nosso vereador Secafi, o nosso vereador Robson Salame, em seu nome, Salame, quero agradecer o nosso deputado Carol Sampaio, um amigo, irmão que tem nos ajudado muito. Quem mais aqui eu vejo? Nosso sempre presidente, vereador Scupenaro, e dizer que não se reconstrói uma cidade sem a ajuda da Câmara Municipal, e vocês desde o primeiro dia têm nos ajudado. Vereador Rafa Marques, tem mais algum vereador aqui? Então, em nome de todos vocês, eu agradeço os 19 vereadores. Só para quem está aqui entender, todos os projetos que nós mandamos para a Câmara, em Quepés nós temos 19 vereadores, e nós ganhamos as eleições, nós praticamente temos 9 ou 10 vereadores, nós fomos votados os projetos por unanimidade. Significa dizer que os 19 vereadores estão caminhando conosco para o mesmo caminho para mudar a cidade de Valinhos. Agradeço também ao nosso presidente da Casa da Criança, também em nome do seu nome, eu agradeço todas as entidades, obrigado por todo o trabalho que faz na casa, a Eliane da FEAV, porque não se constrói uma cidade sem as associações, sem as entidades, sem as empresas. Em nome do Fernando, agradeço todos os empresários, o Fernando do Cartonifício também nos ajuda muito. Veja, também quero dizer que a segunda pergunta que a irmã Luísa nos trouxe, ela disse o seguinte, olha, e o que nós estamos fazendo? Então, como eu estou no ambiente cristão, quero dizer o seguinte, que a fé sem obra, ela é morta. Então, a fé, aquele que acredita, aquele que crê, se ele não faz algo para despertar alguma ação para ajudar o próximo, os nossos irmãos em Cristo, ela é morta. É exatamente isso que vocês fazem. Vocês se unem e aquilo que vocês acreditam, seja pela empresa, seja pela sociedade, seja pela entidade, ou seja pelo poder público, a gente se une para fazer a diferença na vida das pessoas. E eu sou uma pessoa, Roseli, que acredito que sou fruto do meio, porque se alguém não tivesse feito isso, não mudaria o meio, não mudaria o fruto, não mudaria aquelas pessoas. Então todos aqueles hoje que estão fazendo patrulheiro aqui, vão ter a oportunidade de ser aquilo que bem escolher na vida, graças ao trabalho de uma entidade séria como essa. Quer ver um exemplo disso? Cadê o alemão? O alemão estava aqui. O alemão, olha lá, está lá. O alemão foi jogador de futebol, sonhava em jogar futebol como qualquer outro brasileiro, mas para ser jogador de futebol profissional, no nível que o alemão jogou no Santos, jogou Libertadores, é muito difícil. Sonhou e conquistou. Então, cada um de vocês pode sonhar e conquistar aquilo que vocês quiserem. Ser empresário, ser médico, ser professor, ser engenheiro, ser arquiteto, ser político, ser vereador, ser prefeito, ser empresário, aquilo que vocês escolherem, vocês têm condição e podem ser. O que vocês precisam? Só de uma oportunidade. Quer ver outro exemplo de uma oportunidade? Gostaria de pedir, não queria te expor, gostaria que você levantasse, Dunga, por favor. Esse homem me deu a oportunidade. Quando eu trabalhava como patrulheiro na prefeitura de Valinhos em 1999, eu fiz o curso de patrulheirismo em 1998. Esse homem fez a entrevista comigo, eu não posso chorar, e me deu a oportunidade. E todo mundo dizia, não adianta você se esforçar, não adianta você trabalhar, não adianta você se dedicar, não adianta você trabalhar de sábado, de domingo, de feriado, que é o que eu fazia, né, Duda? Porque eles diziam o seguinte, olha, quando você fizer 18 anos, a porta da rua já está aberta, vai ficar. Olha, para vocês entenderem, nunca registrou um patrulheiro na prefeitura de Valinhos. A prefeitura de Valinhos, até então,
nunca tinha efetivado um patrulheiro. Eu fui o primeiro da história da Prefeitura de Valinhos através desse homem. E hoje eu sou prefeito de Valinhos e ele trabalha comigo no meu gabinete, passado 27 anos. Obrigado, Guilherme. Em seu nome, eu quero agradecer não a você que me deu a oportunidade, porque se eu fosse dar um abraço aqui, eu daria praticamente todo mundo que me ajudou, me deu a oportunidade, mas em seu nome eu quero agradecer a todos aqueles que fazem por alguém uma oportunidade de vida. E é essa oportunidade que vocês terão e estão tendo no patrulheiro. Depois, a irmã Luísa disse, e o que nós vamos fazer? Ela disse, então, o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo e o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer exatamente isso, Roseli. Nós vamos usar de uma geração que muda uma sociedade. De novo, não se reconstrói uma cidade ou se constrói uma cidade sozinho, mas se reconstrói com vocês. Então, o futuro da nossa cidade está em vocês. Está naqueles que terão a oportunidade de aprender, de estudar, de escolher os melhores caminhos e de lá na frente poder ajudar uma sociedade. Imagine vocês sendo um médico na UPA, cuidando das nossas crianças. Imagine vocês sendo um vereador, sendo um empresário, sendo aquilo que vocês quiserem. O que vocês precisam é de oportunidade. E é essa oportunidade que o patrulheiro está dando a cada um de vocês. E não existe entidade sem as pessoas. O mais importante de uma cidade são as pessoas. Não se constrói ou se cuida de uma cidade sem cuidar das pessoas. Não há uma entidade sem as pessoas. Então nós devemos valorizar as pessoas que fazem algo por nós. E que vocês, que são a futura geração de Valinhos, possam fazer algo por Valinhos. Valinhos é uma cidade de 132 mil habitantes, 148 quilômetros quadrados, mas que precisa de cada um de vocês. A atitude de cada um de vocês diz muito para o dia a dia da nossa cidade. Nós estamos apenas de passagem, de maneira transitória, buscando cada qual fazer o melhor. E nós precisamos do esforço de cada um de vocês, para que possam aprender, se desenvolver e aproveitar esse momento tão especial que é ser patrulheiro de Valinhos. O meu muito obrigado a cada um de vocês, o meu muito obrigado ao patrulheiro de Valinhos, o meu muito obrigado a tudo que fizeram por nós. E pode ter certeza, vocês aqui, o patrulheiro de Valinhos, nesses 55 anos, tem mais um cidadão, mais um soldado, mais um voluntário, mais uma pessoa de bem que quer ajudar a contribuir. Obrigado ao patrulheiro que constrói a nossa cidade e faz de Valinhos a cidade que Valinhos é. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe, um abraço caloroso a todos vocês. Obrigada, é um momento de emoção, claro, também de alegria. Mas vamos passar agora ao segundo momento. Sidney, por favor, o Sidney vai comandar então aqui agora uma roda de conversa, em que nós teremos aqui a presença de algumas pessoas, como... Queria muito agradecer tanto a Câmara, o prefeito Franklin, pelo apoio que vocês têm dado nos patrulheiros. Boa notícia hoje, que o CEMIL vai nos ajudar muito. Como o plenário falou, estamos recebendo apoio de vereadores para fazer toda a parte de acessibilidade. E eu tenho certeza que com o nosso prefeito Franklin, vocês vereadores, mais vocês sociedade, tenho certeza que nós vamos transformar os patrulheiros novamente numa entidade grande, forte, e nós vamos conseguir trabalhar com muitos jovens e ter vários empresários de sucesso como vocês no futuro. Obrigado de coração. O painel que nós teremos agora é um painel de reflexão e diálogo. Então eu convido o Sidney, que já está aqui, a Gisele Silva Delacqua, ex-patrulheira, hoje diretora da Kermen América Latina, para que também esteja aqui conosco. Quero convidar a Denise Miranda, ela que é ex-patrulheira e fundadora da DEL Capital Humano, empresa de assessoria de recursos humanos e desenvolvimento de pessoas. Também convido Herédio Cumpre, ex-patrulheiro, profissional de destaque. Convido Adalberto Carlos Bian, consultor de RH na Hidroal e parceiro do Círculo de Amigos do Patrulheiro. Pode tomar os seus lugares? Durante o período em que nós teremos esse bate-papo aqui entre os convidados especiais, fica aí o convite para que vocês possam interagir, também fazer perguntas,
para todos os nossos convidados. Os temas que guiarão a nossa conversa são inspiração e propósito, o que o patrulheiro representou na vida de vocês quando eram jovens em busca do primeiro emprego, transformação e impacto social, como a experiência de serem patrulheiros influenciou o caminho profissional, pessoal de cada um, valor do investimento social, seus resultados concretos e o papel das empresas no desenvolvimento da juventude. Sidney Barbosa de Oliveira, agora é com você. Obrigado. O evento é para todos nós, tá? Então, temos pessoas que aceitaram falar um pouquinho, né? Experiência dos patrulheiros, empresários para falar um pouquinho das nossas necessidades, mas o evento é para todos nós. Então, a interação de vocês é muito importante. A gente quer transformar esse momento realmente num lessons learning para a gente, que a gente possa levar para dentro da instituição para poder crescer mais e aplicar tudo isso com os nossos meninos. Vocês sabem que hoje já estamos trabalhando com jovens de 6 a 21 anos, não é mais só de 12 a 13. Percebemos a necessidade de antecipar a entrada dos menores para não entrarem com certos vícios e tudo mais, ter um resultado bastante positivo. Eu queria convidar para começar meu amigo Herédio, que foi um patrulheiro, hoje faz parte da diretoria também, junto com a Hélia, conhecido como Júnior, antes era marido da Hélia, e agora estamos chegando já no Herédio. Se você puder dar um depoimento para a gente, por favor. Oi. Bom dia a todos. Tá? Então, eu sou o Herédio, ou marido da Ellen. E o patrulheiro, assim, ele tem uma formação muito importante na minha vida até hoje. Tá? Então, em 1991, como escopenário, fui para Eton, que na verdade era Clark na época, e trabalhava lá no jurídico. E eu estava na 7ª série quando eu comecei. Aí fui estudar à noite e fui trabalhar lá na Eton. E o interessante é quando você tem tutores que também têm essa visão de formar o jovem para o futuro. E aí o pessoal da contabilidade, que é no setor do lado, me convidaram assim, olha, você não quer na parte da tarde vir aprender um pouquinho de contabilidade? Eu falei, sim, quero. E isso fez o quê? Quando eu passei da 8ª série, com o salário do patrulheiro, eu pude pagar no meu curso técnico de contabilidade. Sem, eu não conseguiria, meu pai não teria como pagar tendo 4 filhos. Então ali foi muito importante que me formava o patrulheiro como pessoa, como profissional e pagou o meu estudo. Então eu consegui formar em contabilidade e hoje a minha empresa tem a base na contabilidade. Então assim, hoje os softwares, hoje a UTI, eles têm a base contábil. E esta minha formação me ajuda até hoje a poder aplicar o meu profissional de contabilidade misturado com TI. Então, assim, o patrulheiro, além de me formar, me propiciou poder pagar uma escola técnica e me deu o futuro que até hoje eu carrego. E, quando me convidaram para ser voluntário, foi muito obrigado. Eu vou agora recontribuir o que o patrulheiro fez para mim e está durando desde 1991. Obrigado, viu? Porque você agora, Gisele, que foi patrulheira, hoje gestora, né? Falar um pouquinho da sua experiência e hoje na posição que você está, o que você vê de importante para esses meninos que estão hoje, né? Pensar para o futuro e tudo mais, chegar. Vamos dizer assim, aonde você chegou também, né? Então, se puder contar um pouquinho. Claro. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz e eu carrego com muita alegria a minha vida fazendo parte da vida do Círculo dos Patrulheiros aqui de Valinhos. Até é engraçado como a vida é cheia de conexões, né? E nós estávamos conversando lá fora, a minha primeira entrevista de emprego como patrulheira foi na Santa Casa, onde a Denise trabalhou por 20 anos. E eu me lembro assim claramente, eu fiquei muito feliz quando o patrulheiro me ligou. Surgiu uma oportunidade de entrevista lá na Santa Casa, que eu queria muito trabalhar. Meu interesse até de entrar nos patrulheiros foi porque tinham patrulheiros na família e eu queria desbravar o mundo. E eu não passei na entrevista. E eu cheguei em casa chorando, eu fiquei frustrada, chorei muito, chorei por uns 2 dias assim. E aí meus pais sentaram comigo, falaram, olha, tenha paciência, é porque não tinha que ser.
2 dias depois, o Círculo dos Patrulheiros me ligou novamente e tinha surgido uma oportunidade de uma entrevista na Unilever na área de recursos humanos. Eu fui e passei na entrevista e fiquei lá. Na minha época podia trabalhar com 14 anos e fiquei até completar os 18 anos. Então eu costumo dizer que RH é a única coisa que eu sei fazer da minha vida, porque continuo no RH até hoje. Hoje eu atuo como diretora de recursos humanos América Latina, lá para a Quemi. A Quemi é uma empresa multinacional que fica ali no bairro do Macuco. Então tudo que eu aprendi, toda a base que eu aprendi foi com os patrulheiros. E eu recebi um feedback durante os 4 anos em que eu estive lá na Unilever da minha gestora, que era: faça sempre a diferença e faça sempre o seu melhor todos os dias. Então foi aquilo que eu incorporei para mim e é isso que eu carrego para a minha vida, e é essa mensagem que eu gostaria de deixar para todos os jovens que estão aqui. Façam a diferença todos os dias. E a gente tem várias oportunidades. Se a gente fazer diferente, as oportunidades vão aparecer para nós. Obrigado. E você, Denise, que começou também como patrulheira, foi para o hospital, né? Ficou vários anos no hospital, deu oportunidade para vários jovens lá, saiu, hoje também está com a sua empresa, né? Crescendo bastante. Podia falar um pouquinho para a gente? Olá, bom dia! Bom dia, com energia. Obrigada, Sidney, pela oportunidade. Sim, iniciei como patrulheira na Santa Casa de Valinhos. Eu lembro que, através do patrulheiro, né, a gente fez algumas entrevistas. Também tive, a primeira entrevista também foi não, viu, Gisele? E a gente aprende também a lidar com o não, né? E eu lembro na entrevista Santa Casa, naquele momento, o meu mentor, o Fernando Cosuto, fazendo lá a entrevista, fez várias pegadinhas, né? Inclusive ele dizia: se tiver de repente que atender telefone, atender o balcão e fazer o arquivo, você vai fazer tudo junto? Eu falei: tô aqui para aprender, se eu não souber eu aprendo. E aí então eu tive a oportunidade através do patrulheiro, fui aprovada, fui patrulheira. Antes de vencer o contrato, né, que se tem com o patrulheiro, naquele momento o senhor Nicemar de Amorim estava provedor. E aí aprovou a minha contratação, fui contratada. Então eu iniciei na Santa Casa e desenvolvi carreira lá, né? Iniciei como patrulheira. Naquela época o patrulheiro trabalhava 8 horas por dia e eu ia com muita alegria. Fui auxiliar de escritório, analista de RH júnior, pleno, sênior, coordenação de RH, coordenação de gestão de pessoas. E foi através do patrulheiro que surgiu também a profissão de recursos humanos, que é a profissão hoje que nós temos através da Del Capital Humano, que é uma empresa de assessoria em recursos humanos. Então, eu sou extremamente grata ao patrulheiro e eu estava até comentando um pouco aqui com os colegas que eu sempre quis muito trabalhar. E quando a gente era criança, naquele momento, meus pais também, assim, também me identifico com a história ali do companheiro, meus pais também não tinham muitas condições e a meta era muito clara: você vai começar a trabalhar para ajudar no orçamento da casa. E foi através disso, as coisas foram acontecendo. Chegou a hora de estudar também, não tinha recursos. E o recursos foi, naquele momento, o salário também que contribuiu para que eu conseguisse me formar também na área de recursos humanos, fazer o MBA, depois a especialização. E a gente continuar com tudo isso. Então, eu sou extremamente grata. Sou grata também à Casa, Santa Casa de Valinhos, que me deu muitas oportunidades. As conexões que a gente faz, e quando nós iniciamos, ter também a humildade de saber que não sabemos tudo. E o mentor que vai também receber esses jovens, entender que são jovens, né? Vai amadurecendo. Então, o Fernando Cosuto, inclusive, teve muita paciência e me desenvolveu aí também ao longo dos anos, assim como todos os outros que passaram. Então, eu sou extremamente grata. Obrigado, Denise. Aproveitando um pouquinho na fala da Denise, a gente já sabe, né, que nós damos formação para o jovem, tudo, mas é o primeiro emprego. Logicamente, ele pode ser um diamante a ser lapidado, né, e ser uma força de trabalho no futuro para a empresa ou treinando ele para o mercado. Nós temos uma parceria de sucesso já há alguns anos. O feedback que a gente recebe de vocês, dos jovens e tudo mais,
para fazer melhorias ou trabalhar no próprio jovem. Então, como empresário, o que você vê de importância na preparação dos jovens? O que podemos melhorar, a parte de diálogo, tudo, para a gente consiga realmente ter as empresas tendo um tutor, como você falou, porque às vezes o jovem chega lá e vai tirar, na minha época, hoje não tem mais, mas ia tirar cópia, xerox na época, não sei o quê, e acabava não se desenvolvendo, acabava aqui e ficava. E a gente tem uma experiência grande com vocês na parte de desenvolvimento dessas crianças, né? Então, se puder contar um pouquinho. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, é gratificante poder participar de um momento histórico, assim, não só para os patrulheiros, como para a cidade de Valinhos. Eu que não sou daqui de Valinhos, mas desenvolvi em mim um amor muito grande por Valinhos, né? Eu não tive a oportunidade de nem ser patrulheiro, nem na minha cidade, onde eu vivi muito tempo, era guarda-mirim, né? Então eu não tive essa oportunidade, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, porém eu via muitos amigos, né, saindo, sendo guardinha mirim, né, com aquele uniformezinho meio do exército azul, né, com um capzinho na cabeça. O pessoal mais antigo lembra disso. Não que eu seja tão antigo assim, mas tudo bem. E assim, eu tinha uma certa inveja, confesso. Não tive a oportunidade, né, e talvez por isso também tenha desenvolvido alguma coisa em mim para tentar auxiliar esses jovens, já que eu não tive essa oportunidade, né? Então, hoje eu sou psicólogo, trabalho na área de RH há muito tempo, e eu estou na Hidroal. Comecei na Hidroal sendo coordenador de RH, depois, por N caminhos, por N situações da vida, eu acabei virando consultor de RH da Hidroal, mas eu estou lá há praticamente 10 anos, né? E entrando finalmente na questão aí do Sidney, quando eu comecei na Hidroal, a gente tinha alguns, acho que eram 5, se eu não me engano, patrulheiros, que infelizmente tinha essa visão que muitos empresários, muitas empresas têm. Não sabe nada, vamos deixar ele aí para nos auxiliar. E a tendência de ficar na empresa era muito pequena, de fato. Então, é óbvio que com a ajuda de todas as pessoas lá da Hidroal, né, a gente começou a conversar em como desenvolver essa molecada, como desenvolver esses adolescentes. Inclusive, já fazendo um parênteses aí, se estiver me alongando muito, você me fala. Eu tive a curiosidade de ver números sobre essa questão de menores aprendizes e patrulheiros no país. Então eu vi que esse ano a gente cresceu bastante na admissão de aprendizes e patrulheiros. Hoje está em torno de 670 mil no Brasil. É bacana isso, a maioria são mulheres, acho que são 52%, alguma coisa assim. A gente cresceu, de acordo comparando com 2024, crescemos acho que 13%, 12%, alguma coisa. Isso é bacana, né? Isso é bom, porém tem um dado que aí é o ruim, que de cada 10 patrulheiros, apenas um acaba sendo admitido, em média, dados do site do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, eu acho que cabe à empresa desenvolver metodologias, métodos e formas e processos de trabalho para conseguir incorporar essa molecada. Então, voltando à Hidroal, a gente começou a realmente apoiá-los, né? E são coisas muito simples, de mostrar para eles que tem alguém do lado dele, talvez um tutor, um padrinho, que fala: amigo, erra, mas erra rápido, porque daí você consegue corrigir esse erro o mais rápido possível. E também não olhá-los como, ele não sabe nada, vamos deixar aí para aprender na medida do possível. Não, justamente cobrá-los até certo ponto, que você vai ter que agir como se fosse um funcionário. A gente vai corrigi-lo, só que vai te apoiar em todas essas situações. E talvez isso tenha dado certo ao ponto de que também fiz uma conta na Hidroal, assim, todo esse tempo que eu estou lá, que passaram ali mais ou menos uns 30, 35 patrulheiros. E desses 30, 35, a gente efetivou em torno de 18. Tá? Inclusive, ontem começou um,
E em dezembro já tem mais uma menina, uma adolescente, que vai começar com a gente assim que termine esse vínculo dela com os patrulheiros, né? esse aprendizado. Então, para nós é gratificante, porque eu penso assim, acho que a gente está fazendo alguma coisa certa, acho que a gente está no caminho correto, né? E o bacana é ver esses adolescentes entrarem com sangue nos olhos, assim, que isso é o mais legal para quem trabalha com eles, né? Então, é gratificante e não precisa, assim, a gente querer reinventar a roda. Basicamente, é dar apoio para eles, falar, faça, erre, que eu disse, tem que errar mesmo, que a gente aprende errando, né? Mas, principalmente, é estar ali do lado dele, não colocar ele numa mesinha e falar, vai fazendo aí, vai olhando na internet, se vira, óbvio, só que assim, é igual mais ou menos o que a gente faz com o filho, né? Então assim, amigão, erra aí, mas se você precisar, eu tô aqui. Eu acho que isso tem dado certo, é uma coisa simples, que eu acho que se as empresas tivessem um olhar mais específico para isso, talvez, né, eu acho que ajudaria bastante, não só para as empresas, que a gente vai desenvolver na cultura deles, né, mas principalmente para essa moçada. Legal, obrigado. Legal essa parte do erra, né? Aprender. Fazer uma última, depois eu abro para vocês, né? Talvez uma de vocês duas que começaram como patrulheiros e hoje estão parte de RH. Eu acho que a mudança do comportamento do jovem mudou muito. Então, na minha época, até a gente estava brincando, né? Eu usava muito os mais velhos como referência da parte comportamental, tudo, e hoje mudou. Eu me sinto velho, já estou aprendendo muito. Uma geração, se vocês quiserem saber, um patrulheiro, todo dia eu aprendo com as meninas, os meninos lá, a respeito de comportamento e tudo mais, com essa nova geração. Mudou muito essa questão da minha época para agora e está uma evolução muito grande. Como é que vocês trabalham com os jovens hoje que estão acostumados, né, no celular, troca de informações muito rápida, muito antenados, aquele conceito que a gente tinha antes de empresa. Eu fiquei 40 anos numa empresa. Hoje a gente já vê que o objetivo não é só a carreira e a empresa, tem um lado pessoal também. Se uma de vocês pudessem colaborar com a gente, como é que vocês veem essa nova geração agora, como lidar com isso? Eu penso que nós temos muito que aprender com os jovens de hoje, né? Eu acho que a tecnologia, o acesso que os jovens de hoje têm com a tecnologia, nós não tínhamos na nossa época. Eu estou falando nossa época, mas eu nem sou tão velha assim, tá? Então, eu acho que a gente precisa usar isso a nosso favor. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar lá na Unilever, eu não tinha um computador na minha mesa. Os olerites eram impressos em formulário contínuo, aquela impressora gigante que eu acho que nenhum jovem que está sentado aqui já viu uma impressora como aquela. E eu tive que aprender, né? Tive que fazer o curso de computação, né? Porque existia curso de computação, datilografia. E os jovens hoje já vão para as empresas já sabendo usar a inteligência artificial, Copilot, Teams, enfim, todas as ferramentas que nós temos. E é isso que a gente tem feito hoje lá na QM com os nossos menores. Então a gente tem usado o conhecimento tecnológico que eles têm para nos ajudar no conhecimento que nós, né, nossa geração, não temos. E um pouco do que nós estávamos falando lá fora também, né? A nossa geração, que de novo nós não somos tão velhos assim, era sempre trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa. E hoje os jovens já conseguem fazer essa separação, né? Se fala muito de qualidade de vida, o burnout foi considerado uma doença ocupacional agora. Então, esse é um ponto que eu admiro muito nos jovens, né? De realmente priorizar o tempo para o trabalho, o tempo para a família, o tempo para o lazer, o tempo para estudar. E eu penso que a gente precisa aprender com eles também sobre isso, porque no final do dia a vida não é sobre o trabalho e a gente também precisa ter tempo para nós, para aprendizado, para estar com a família, para cuidar da saúde, enfim. Olha, queria agradecer a oportunidade de falarmos sobre isso, né, Cid? Nós estamos passando por uma mudança de cultura, mudança de processos, mudança de comportamento humano na sociedade de uma maneira geral. Quando eu ingressei na área de recursos humanos há 20 anos atrás,
Deixar o candidato aguardando em uma sala lá por 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas, era um teste de paciência. Hoje nós já entendemos que essa atitude não convém mais, né? No novo momento, essa atitude pode ser considerada falta de planejamento da empresa, falta de respeito para com as pessoas e para com o seu tempo. A responsabilidade das empresas, eu acredito, que está num momento de muito desafio, porque você precisa ter nas suas equipes de trabalho a geração, né, os baby boomers, a geração X, que sabe trabalhar quando acabar a energia. E você também precisa ter que ter na equipe os jovens que saibam aí toda essa questão da tecnologia. Então, no meu entendimento, essa questão de desafio, de mudança de comportamento, caberá sim às empresas cada vez mais fortalecer os seus processos de trabalho e ter na equipe times, tanto a geração que sabe trabalhar sem energia, e quando eu falo sem energia, eu estou, por exemplo, na área de RH, né? Acabou a energia, quem sabe calcular a folha de pagamento, né? Que área está aqui, a área contábil. Tem lá a IA, o sistema hoje, que já faz tudo, mas quem sabe fazer, né? Então, e o jovem também entender que o mentor está ali para direcionar e conduzir. Ninguém quer o mal de ninguém, não é mesmo? E eu fiquei, até comentei na oportunidade, fiquei extremamente feliz de saber do projeto do Patrulheiro, começando na primeira infância, né, esse projeto de vocês aí logo aos 6 anos, e o direcionamento e conduzir aí o mercado de trabalho, porque o Patrulheiro é a oportunidade do primeiro emprego, mas a base ali da infância também poderá impactar na adolescência, na vida adulta, e tendo a oportunidade, então, aqui, assim como colega psicólogo, de passar por um processo de reflexão, mentoria e orientação, sucesso. Mas e quem não tem essa oportunidade de passar por tudo isso? E aí, então, o Patrulheiro está aí para orientá-los. Então, estamos, no meu ponto de vista, nós estamos passando por uma mudança de processos, mudança de cultura, e caberá às empresas ter estrutura e alinhar os seus processos, manter essas equipes conectadas e engajadas. Eu, por exemplo, eu aprendi que para você ser um bom profissional, né, isso que eu aprendi com os meus pais. Olha, você vai começar lá a trabalhar, mas se pedir para você ir lá buscar água, você vai. Se pedir para você fazer aquilo, você faça. Então, a gente fazia várias responsabilidades dentro daquela função. E no momento de hoje, com a atualização da NR1, a questão do mapeamento dos riscos psicossociais, nós entendemos que precisamos olhar, porque no final do dia é a família. Então, assim, porque senão a conta também não vai fechar, né? O fluxo de caixa das empresas vão ficar também um pouco ali, alguns desafios. Então, assim, no meu ponto de vista, caberá às empresas alinhar estrutura para fazer esse novo momento, alinhar os seus processos e não prejudicar o fluxo de caixa e manter sustentabilidade financeira e desenvolvimento de pessoas. Muito obrigado. Pessoal, estamos abertos a perguntas. Como eu falei, o evento é nosso, né? Temos alguma pergunta? Posso só complementar rapidamente? Eu concordo 100% com o que foi falado aqui. Mas eu tenho um fundo meio provocador. Então, quando falaram aqui de provocações, o prefeito falou, é por aí mesmo. Então, eu acho importante provocar nas pessoas o pensamento crítico, né? E eu sei que a maioria dos adolescentes estão aqui, vamos falar a verdade, que saco. E a gente, mais velho, a gente precisa entender isso para conseguir fazer com que não seja chato, não seja um saco, não seja isso. Enquanto a gente fica lutando, porque eu já fui adolescente, meu pai falava, porque na minha época não sei o quê. Eu vou repetir isso, porque na minha época era minha época, hoje é uma outra época. E se eu estou vivo, independente da minha idade, da minha experiência, eu preciso me adaptar. Os jovens também, mas nós também precisamos nos adaptar, entender
que eles querem as coisas mais rápidas. Então, como é que a gente faz o meio termo, sabe? Então, a provocação é quanto tem peso meu para poder auxiliá-los, porque é muito fácil eu falar, não, eles não querem nada com nada, mas assim, eu estou aberto, eu estou propício a chegar, amigão, vem cá, senta aqui, o que está acontecendo, o que eu posso te ajudar, como é que eu posso te ajudar? Porque todo mundo tem seus sonhos, e a gente mais velho, a gente talvez consiga fazer essa ponte, ou facilitar, né, ele construir essa ponte para os sonhos dele se realizar. Nós temos já uma questão aqui, Kiko Belloni. Obrigado, Roseli. Bom dia a todos. Uma alegria enorme estar por aqui também, até porque eu fui patrulheiro, como fui prefeito, e tem um vereador lá patrulheiro também. Ele já foi vereador. Eu me lembro, eu quero só relatar que o patrulheiro tem história, nós temos memória, prefeito. Isso é importante. Eu acho que seria importante salientar uma situação aqui importante. Quem foi patrulheiro, como se emociona, né? O seu Sidney Barbosa de Oliveira, que hoje está como presidente, ele falou tão emocionado, com tanto de coração, o prefeito não foi diferente. Como é bom ser patrulheiro. Os patrulheiros que estão aqui, entender que essa emoção, essa questão de falar de coração, e entender que isso pode ter uma transformação no futuro, no presente e futuro. Até porque só olhar os dois que antecederam e falaram aqui com muito coração. Mas quero dizer uma coisa importante, eu me lembro do meu primeiro emprego, em 95, José Carlos Carvalho, que foi presidente e trabalhava na Eaton, e todo mundo sonhava, e acredito que é o sonho de todos ainda trabalhar na Eaton, e era o meu sonho. Me lembro de uma situação com 17 anos e alguns meses, fui fazer uma entrevista na Eaton. Era 200 patrulheiros para uma entrevista, Sr. Sidney. E eu não esqueço isso nunca. E eu estudei sobre aquela empresa, e aí quando eu cheguei lá, eu escorri da melhor forma, fiquei entre os 3 últimos, e aí eu fui o primeiro dos 3 últimos. E aí o entrevistador falou, você já passou, você vai trabalhar aqui. Quantos anos você tem? E aí, prefeito Frank, eu falei, eu tenho 17 anos e alguns meses. Ele falou, me perdoe, mas não vou poder contratar você, porque já está para vencer. Então, como é a barreira, aqui nosso amigo da Hidroal falou, na situação de contratação, mas era meu sonho. Mas eu entendo também, como bem disse o prefeito Franklin, que sonho é para ser sonhado, e meu sonho ainda eu continuo sonhando. Não trabalhei na Eaton, mas entendi que ali não era o meu lugar. Deus preparou um lugar, outro lugar para mim, onde seria melhor para mim. Então isso é um recado para quem está aí, patrulheiro. Mas não posso esquecer também, nossa família, 7 irmãos, mãe e pai, morando em cômodos, em 2 cômodos, na verdade 3 cômodos com mais 9 pessoas lá das parentes, e eu trabalhando na primeira empresa Zetax, não esqueço nunca, trabalhava Zetax, não sei quem lembra dessa empresa, que se tornou, a Zetax foi adquirida pela Lucid, tecnologia e fibra, e telecomunicações. E naquela ocasião, eu me lembro que eu fui trabalhar para tirar xerox, uma máquina enorme, e também fax. Eu nem conhecia, nem sabia o que era fax. Hoje falaram, muita gente também não sabe o que é fax, que estão aqui. Muitas pessoas estão aqui, Fernando Celantes, não sabem o que é fax. Mas eu me lembro, Roseli, que naquela ocasião, como as pessoas cooperavam um com o outro. Porque eu, gente, com toda a humildade, vulnerável, família vulnerável, com muita dificuldade, eu não sabia me alimentar como as pessoas, com garfo e colher, com garfo e faca. Eu só me alimentava com colher. Então, quando eu chego naquela empresa, uma empresa de tecnologia, almoçando com o pessoal no restaurante só da administração, eu tive que ter ensinamentos, comportamentos, como contribuiu para mim, como eu quero só dizer, como contribuiu o patrulheiro e eu estar no lugar certo, na empresa certa. Quantas pessoas ali contribuíram? E eu também não tive a dificuldade de dizer que eu não sabia comer, eu só comia de colher. Então, é só para entender das questões de mudança, nas questões de aprendizado, na questão de valores, isso é o mais importante.
Mas tudo isso que vocês estão falando, o mais importante para uma vida é entender o valor daquela vida e a cultura que ela tem. E aí implementar aquilo que o patrulheiro tem de melhor, para que possa essa vida ser transformada, como foi a minha, como foi a do prefeito, como foi de vários empresários aqui, de várias pessoas que estão aqui. Então o recado para vocês que estão aí, principalmente o seu Sidney, é essa transformação que a gente precisa. Mas vocês estão no caminho certo, que possa seguir. E fazer uma pergunta para a Denise, que eu gostei tanto da explanação dela. Denise, eu queria só que você deixasse um recado para quem foi patrulheiro como eu, quem está patrulheiro hoje está aqui. Um recado de incentivo, um recado que fez a transformação da sua vida. Você é essa grande empresária de RH, eu sei que eu sou sua parceira, sou seu parceiro de RH, sou também empresário. Eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo, né? De fé, de coragem e de garra para essas novas gerações. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, viu, meu querido? Persistência, humildade, saber que nem todos os dias são dias felizes, mas nós fazemos o nosso sol dentro da nossa própria realidade. Então, eu diria a mensagem é a persistência e a humildade. A persistência de continuar mesmo em momentos turbulentos. E a humildade de entender que a única certeza que temos nessa vida, e parafraseando então aí o companheiro Oséias, é a mudança. E quando as mudanças vierem a acontecer, ter a humildade de refletir e seguir em frente, né? E eu acho que a questão da persistência, não desistir. Eu tive vários momentos que eu pude desistir. Eu sempre tive dois caminhos, ou desiste ou continua. Como eu tinha uma meta muito clara do que eu queria e do que eu precisava, então eu sempre optei em continuar. Crescer e mudar, evoluir, dói. Sim, a vida é feita de ciclos. De repente, conforme nós vamos evoluindo e crescendo, vamos percebendo que alguns ciclos se fecham, outros se abrem e a gente vai seguindo. E a vida é mudança. Então, aos jovens, eu diria persistência. Não desista. Dias difíceis tem, mas tem dias de luta e dias de glória. Dias de luta e dias de glória. A diferença é o que eu faço nos dias de luta, para que nos dias de glória eu tenha a humildade de saber, quando estiver em dias de luta, vai passar e está tudo bem. Já estamos avançando aqui no horário, mas eu tenho também uma pessoa que está aqui, que é a Rose, lá da VV8, e também quer fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos, quero cumprimentar aos presentes, quero cumprimentar o nosso prefeito, as autoridades aqui. Uma palavra para vocês, patrulheiros, sintam-se honrados. Esta homenagem é para quem já foi, é para quem está, é para os que virão, mas vocês são privilegiados. Obedeçam aos seus líderes, aprendam, porque Valinhos precisa do excelente trabalho de vocês. Mas eu tenho uma pergunta para o Sidney. Eu não entendi a questão do trabalho com as crianças. Qual é a dinâmica? Porque foi linda a intenção de vocês de abranger outras idades e gostei da tua fala, para não vir com as manias. Então, como é que vocês fazem esse trabalho, a adequação de horário, a dinâmica, as estratégias com crianças que estão assim tão longe do mercado de trabalho? Obrigada e parabéns. Obrigado pela pergunta. Eu não sou o expert, então vamos assim, eu estou mais na parte da administração, né? Nós temos um corpo preparado para isso, eu nem entro nessa questão educacional das crianças, que não é a minha formação, mas os nossos profissionais, hoje nós estamos trabalhando com crianças a partir de 6 anos, temos 2 projetos grandes com a prefeitura, que a gente está trabalhando, temos o Parque Portugal, nós estamos atendendo crianças lá, também temos a reforma agrária, pretendemos, né, prefeito, com as novas estações, quem sabe a gente conseguir ir para o São Bento e em outros lugares também. Então a gente trabalha com esses jovens, temos os educadores.
onde existem atividades para fazer o desenvolvimento de raciocínio, questão de valores das crianças, tudo para nós um aprendizado, desde o lanche, a parte das brincadeiras que é feito, preparando justamente para quando chegarem na idade de 13, 14 anos, ir para a nossa sede e começar a receber treinamentos específicos voltados para a empresa. Então, esse trabalho de base feito junto com a prefeitura é muito importante. Nós temos objetivos de atender praticamente 300 crianças agora. Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos atendendo em termos de 570. Antes eu ficava bravo com a Aline e falava, Aline, agora que estamos conseguindo o break-even, com 470, 480, você vai para 570. E ela me convenceu que não importa, a gente tem que correr atrás de outras maneiras para conseguir verba, fizemos sopão, fazendo bazar, porque essas crianças precisam dessa ajuda, desse treinamento. Então, nós contamos com o apoio da sociedade que nos empresta, o Palmeirinha, a associação nos empresta, aqui no Parque Portugal, o padre nos empresta, a SEC, e nós temos ônibus para recolher as crianças, levar, e fazemos esse trabalho de base, realmente de jogos, bate-papo, para instruir as crianças e começarmos a preparar para o mundo que vem depois. Agora, se quiser mais detalhes técnicos, nossa equipe está aqui, poderia dar mais detalhes de como que é feito todo esse trabalho pedagógico em cima com as crianças. Queremos aumentar o nosso quadro pedagógico e também para as crianças agora que estão em idade de preparação, a gente está conseguindo, através de alguns programas que são apoiados também na Câmara, logo vamos ter boa notícia, mas estamos adaptando agora para a inteligência artificial, porque, como eu falei, é muito importante a educação, o poder da educação para esses jovens, e também nós temos que estar atentos às demandas futuras de profissões. E a gente vê que o IA hoje em dia é extremamente necessário. Então, já estamos nos preparando para isso, deveremos ter uma aplicação de recursos nessa nossa área, para poder, o ano que vem, oferecer isso também. Espero ter respondido. O Sidney falou da busca de recursos, só lembrando, hein, sábado, para festejar esse momento também, né, nós teremos um show de prêmios ali no Centro Pastoral São Sebastião, R$5.000 em prêmios, em dinheiro, né, que vai correr lá, e mais outros prêmios. Então, estão todos convidados, as carteirinhas estão aí com a Ellie está aqui, lá na saída, quem quiser comprar. A gente gostaria de ter todos vocês lá também, sábado, a partir da 1h30. Sidney, só uma coisinha que a gente não falou, mas olhar para vocês aqui hoje com essa camiseta, com o símbolo do patrulheiro, e a gente voltar para trás, né? E isso vai de encontro àquilo que a Denise falou, das mudanças que foram acontecendo, e também a Gisele falou. Lá atrás, quando começou, eles usavam, acho que foi você que falou do cap, da roupa azul, era marrom, era uma roupa integral, né, Dunga? Cap, aquele cordão amarelo, era bonito, mas não era tão confortável, e os meninos logo foram pedindo as mudanças. Aí trocaram por uma camiseta bege, um pouquinho mais leve, depois trocaram por uma camiseta, um uniforme azul, era calça azul mais escura, camisa mais clara, ainda tinha aquele cordão, mas já não tinha mais o cap, e a evolução foi sendo, os jovens não queriam mais usar aquilo, então passou a camiseta, era uma camiseta branca, hoje estou vendo a camiseta cinza, mas é sempre um orgulho de ter no peito o símbolo do patrulheiro. Para a gente fechar, acho, né, Sidney, que já estamos chegando na hora aqui, o Franklin também quer fazer uma pergunta. Parabéns de novo, novamente, parabéns em nome do presidente Sidney, parabéns a essa instituição maravilhosa, parabéns pelo painel, todos os colegas, companheiros, amigos, e deixar uma pergunta para a Gi, dizer que como presidente da Câmara, em 2021-22, pela primeira vez na história também, nós implementamos o patrulheirismo na Câmara Municipal. Né? É uma nova realidade, é uma realidade diferente, uma realidade, inclusive, que a pergunta que acabou de ser feita aqui, o patrulheiro expandiu. Então, além do patrulheirismo, que é a preparação para o primeiro emprego, mas também tem um trabalho da entidade com famílias em situação de vulnerabilidade também, por isso que pega essa parte das crianças menores, que não cuida só da criança para tirar da rua, mas sim também da família. Então, o patrulheiro cada vez mais se reinventando
e ajudando a sociedade dessa maneira. Gi, o que fazer para que a gente possa sensibilizar pessoas como vocês e mais empresas para que possam expandir e também ajudar o patrulheiro a colocar mais pessoas no mercado de trabalho? Como foi bem colocado, esse número de 10 para 1, ele é pouco. Então isso precisa ser melhorado, não só com o patrulheiro, mas também com um procedimento dentro das empresas para que a gente possa ajudar esses adolescentes a se desenvolverem. O que fazer nesse momento, em conjunto com o patrulheiro, para que a gente possa ter, de maneira talvez profissional, posso assim dizer, já que eu estou tratando com alguém que é da área, para que possa fazer um trabalho com as empresas que aderem ao programa, para que a gente possa desenvolver esse adolescente e aproveitar essa mão de obra, muitas vezes que pode ser inclusive qualificada, específica para a nossa cidade. Eu acredito muito no meio, no fruto do meio. Então, o patrulheiro, quem é fruto do meio, vai mudar a história de Valinhos. Eu dividiria a resposta em 2 blocos, né? Eu como empresa, e a gente estava falando isso lá de manhã, no início da manhã, nós também estamos encontrando dificuldades para contratar, porque os jovens hoje, eles querem seguir outros caminhos, né? Não de começar a trabalhar cedo, de ter a sua independência financeira, enfim. Então a gente tem encontrado, né, esse gap de jovens que querem trabalhar, então vai para o patrulheiro para poder fazer o curso e iniciar o primeiro emprego. Esse é um ponto. E o segundo ponto, eu digo que tudo que é obrigatório, a palavra obrigação já é uma palavra pejorativa. E hoje nós temos a lei, né, do menor aprendiz. As empresas são obrigadas a contratar os menores aprendizes, portadores de deficiências, para poder cumprir a cota. Então eu penso que tem um trabalho social nesse sentido para fazer, para quebrar um pouco essa palavra obrigação e realmente mostrar para as empresas o quão valioso é trazer jovem. E a gente tem várias histórias aqui mesmo, né, no palco, de profissionais que começaram como patrulheiros e seguiram uma carreira nas empresas. Então eu acho que tem esse espaço para esse trabalho social junto às empresas, mas eu também vejo que tem um trabalho com os jovens. Então eu penso que o patrulheiro podia estar mais nas escolas, conversando mais com os jovens, mostrando o trabalho social do Círculo dos Patrulheiros, até para despertar um pouco mais o interesse do jovem em ir para os patrulheiros, né? E uma das nossas maiores dificuldades, inclusive, corrija Sidney se eu estiver errada, é porque os jovens eles não têm mais interesse de estudar à noite. Isso acaba trazendo uma certa dificuldade, né, de nós como empresas contratarem esses jovens, porque, por exemplo, lá na Kemin, a gente costuma contratar os jovens para trabalhar das 8 às 3 da tarde. Então, obrigatoriamente, o jovem teria que estudar à noite, que foi o nosso caso, né? Na 7ª série, eu comecei a trabalhar nos patrulheiros, acho que eu já estava na 7ª série. Eu tive que estudar à noite, né? Com 13 anos, estudando à noite. Então, eu penso que é esse trabalho social que as autoridades precisariam despender recurso, tempo para ir para as escolas, mostrar para o jovem o quão interessante e importante é o trabalho dos patrulheiros, e do outro lado também com as empresas, para poder quebrar um pouco dessa palavra da obrigatoriedade e trazer essa questão do social e da importância do projeto para as empresas. Gi, completando, é muito importante que você falou essa questão do jovem. Antigamente a gente tinha jovens, como falaram, de 8 horas, hoje nós temos jovens de 6 e 4 horas. 6 é quem estuda à noite e 4 ou no período da parte da manhã ou parte da tarde. A parte de 6 horas diminuiu muito porque o próprio Estado, por uma legislação, proibiu os cursos noturnos, porém aqui em Valinhos, com a ajuda do André, as secretarias nos ajudaram muito. Nós tivemos uma discussão em Campinas, né, com a parte educacional, foi aberto curso noturno, não é todas as séries ainda, abrir uma sala, mas nós vamos conseguir os 3 anos ainda. Então a gente está conseguindo mudar, não é só para os patrulheiros, as outras entidades também podem se aproveitar disso. Se o jovem estiver trabalhando durante o dia, ele recebe uma carta de instituição e ele pode estudar à noite. Então a gente está conseguindo um pouquinho. Eu queria agradecer ao Damasceno também, que chegou agora, veio nos prestigiar. Obrigado. Pessoal, estamos chegando ao fim. Muito interessante o debate.
O evento de hoje realmente é um evento que a gente quer fazer um pouquinho de network, então agora nossa cozinha preparou um lanche com muito carinho para a gente poder rever os amigos antigos, encontrei até vizinhos antigos meus hoje aqui, mas nós estamos abertos, o patrulheiro está aberto para receber vocês a hora que vocês quiserem, toda sugestão são muito bem-vindas e estamos aqui para trabalhar realmente em novos programas, nessa parceria empresa, nós, o poder público, para a gente poder conseguir melhorar e dar uma condição de vida e de formação para esses jovens muito melhores. Muito obrigado em nome do Círculo, a todos vocês que estiveram aqui, dedicaram essa manhã para a gente, pelo que vocês têm feito, não só pelo fato que estão aqui, mas o que têm feito por trás. Obrigado de coração e vamos agora tomar um cafezinho, uma água. Roseli, com você, obrigado. É isso aí. O Patrulheiro não é apenas uma instituição, é uma ponte que conecta jovens com oportunidades, sonhos, realidades e empresas com propósito. Que essa manhã que nós estivemos aqui reunidos, que a gente possa continuar acreditando que investir na juventude é investir no futuro de Valinhos. Então, nosso muito obrigado pela presença, que a gente possa continuar esse tempo aqui de patrulheiro, 55, 60, 100 anos, né? Que a gente possa reviver sempre essa história. O café está servido, vamos lá agora nos confraternizar. Muito obrigada e até uma próxima.